O projeto de recuperação e restauro de pintura, escultura e talha dourada móvel integrada do Convento de Santa Clara tem sido acompanhado pelo Laboratório José de Figueiredo, num programa operacional de cultura e por solicitação da Direção de Serviços, Museus e Património Cultural da Região Autónoma da Madeira, no âmbito do projeto Santa Clara Monumento Visitável, fizemos o levantamento fotográfico e diagnóstico de todos os bens culturais móveis e móveis integrados do espaço do Convento de Santa Clara no Funchal. Encontrou-se principalmente a escultura, pintura, talha dourada, que são áreas que, pela sua proximidade de conservação e restauro e mesmo materialmente, optou-se por uma apresentação conjunta. A metodologia implementada inicia-se normalmente, e é o que aconteceu, pela elaboração de uma ficha individual para cada obra, que contenham a identificação, diagnóstico do atual estado de conservação, uma proposta e prazos de intervenção e respectiva estimativa orçamental para a intervenção. Este trabalho serviu como base para a elaboração de caderno de encargos para a abertura de concurso. A análise e proposta foi elaborada pensando nos espaços identificados, como na planta atual, que é a igreja, a sala da roda, a capela de São Gonçalo, oratório com armário com portadas, coro alto, coro baixo, oratório dedicado a São Bernardo, um relicário, capela de São Domingos, capela do Santíssimo, arrecadação e depois peças soltas. Aqui estão uma amostra de um exemplo praticamente de cada local, em que temos a igreja, a sala da roda, a capela de São Gonçalo, que estava em muito bom estado, o oratório de São Bernardo também estava em muito bom estado, o oratório relicário também estava em muito bom estado, e depois os mais problemáticos foi a capela de São Domingos, a capela do Santíssimo e as arrecadações. O coro alto e o coro baixo também tinham vários problemas de conservação e restauro. Foram observados a escultura, a talha dourada e a pintura, nomeadamente na igreja, onde após uma visita minuciosa a cada peça, acabou por se perceber que no geral observam-se repintos nas pinturas e repolicromia de esculturas, embora estáveis. Normalmente os douramentos são a água e ouro de lei, com velaturas. Os suportes apresentam fissuras, lacunas de suporte, poeiras e sujidade de vária granulometria. Depois de analisada a igreja, passou-se então para o resto do convento e verificou-se que nesta planta antiga, por exemplo, havia capelas que já não existem hoje. Ou seja, os retábulos que existiam nessas capelas foram demolidas e foram guardados em vários espaços que mostraremos mais à frente. São fotografias antigas, onde se verifica de facto que havia aqui na capela de São Gonçalo, o retábulo da capela de São Gonçalo, que entretanto foi demolida e foi montada aqui numa outra capela que passou a chamar-se São Gonçalo. Como se pode ver, aqui também havia tábuas pintadas que já não existem e que seria assim o teto e que agora está todo pintado de branco. O estado de conservação das obras que existem no convento estão em estado de conservação diferenciado. Por exemplo, há muitas que já foram intervencionadas e que estão em bom estado, como o oratório de São Bernardo, algumas esculturas, as pinturas do fundo da igreja, um oratório também de relicário e as pinturas do coro baixo. Outras peças estão em muito mau estado comparativamente com aquelas que já foram intervencionadas, como as peças do coro alto, temos aqui um retábulo, esculturas, pinturas, que estão todas em muito mau estado, e outras que estavam guardadas em várias arrecadações e que também estão incompletas e com faltas de suporte e em mau estado de conservação, como por exemplo estas pinturas. Pode-se ver aqui, por exemplo, que as pinturas muitas estavam enroladas e arrumadas, têm, por exemplo, muitas patologias de infecção biológica ativa. Aqui, neste caso, já se perdeu grande parte da pintura, outras estavam enroladas e com os vários bocados separados, estavam com os vernizes também todos fissurados e repintes, faltas de policromia e suportes muito danificados.
Na escultura, as patologias relacionavam-se principalmente com a infestação biológica ativa, com repolicromias muitas vezes só parciais e principalmente grande deposição de poeiras de granulometria variada, que depois provoca um aspecto muito mais baço e desuniforme nas esculturas. Existe perda de coesão e adesão das policromias ao suporte, rachas, fissuras dos suportes e repintos pontuais ou totais. A talha dourada, as patologias acompanham sempre o mesmo tipo de problemas de todas as obras que se encontraram na igreja, que é grande parte das vezes a atividade biológica ativa, poeiras e sujidade sempre de variedade, de vária granulometria. No caso do cadeiral do coro superior existia ataque ataque inativo de formiga branca, que provoca grandes danos, grandes lacunas de suporte, que tiveram de ser colmatadas, e uma madeira muito ressequida e, portanto, a precisar de limpeza e de tratamento, intervenção de conservação e restauro. No coro baixo não há os problemas que existem no coro alto, porque foram, por exemplo, um dos retábulos foi intervencionado relativamente há pouco tempo, outras pinturas também. As portas em chinoiserie também estão bastante estáveis, talvez um problema só de mobilidade, e fez-se mais tarde uma identificação da grade entre o coro baixo e a igreja, para perceber se tinha sido algum dia dourado. Os fragmentos descontextualizados de talha dourada, policromia e pintura eram de grande número na arrecadação. Este é um espaço então já de arrecadação, estavam todos encostados uns aos outros, há sempre perigo de haver uma quebra devido a outro elemento que está muito próximo, mesmo desprendimentos de ornamento e de policromia, e existiam muitos elementos de talha de muito boa qualidade, mas que não têm neste momento nenhuma função, não é? Não existe nenhum retábulo para os colocar. Deverão com certeza depois ou consegue-se arranjar um espaço para eles, ou vão participar de um espaço próprio de exibição. Existem elementos que muito possivelmente nunca vão ser encontrados os seus locais, mas, por exemplo, existe este elemento que é o mobiliado, que é o que pertence ao cimo do teto da igreja, que fecha as molduras. É um elemento estrutural que é importante, porque existe muita falta e muitos em falta, e este por acaso está aqui. Há alguns que ainda que se encontraram e estão viáveis. Alguns outros elementos de grande dimensão e de grande qualidade, que alguns estão não propriamente datados, mas com inscrições, um entabelamento ou um banco de um retábulo de grandes dimensões, de qualidade muito, muito boa, mas está descontextualizado, eventualmente não se encontra mais nenhum elemento que lhe pertença, ou como por exemplo esta glória de anjos, que também é de muito boa qualidade, ou estes elementos florais e com frutos, que neste momento parece que são todos cinzentos, mas têm muita cor, são muito bem executados, têm muita qualidade, mas estão descontextualizados. Continuam a haver outros elementos, continuamos a perceber que os elementos que estão sobrepostos uns sobre os outros, algumas prateleiras que têm pouca arrumação, pinturas que estão encostadas umas às outras, por exemplo aqui assim um monte de elementos de talha soltos. Muitas vezes estes ambientes são fechados durante muito tempo, tornam-se ambientes estagnados e que proliferam os infestantes e também umidades, bolores,
que depois chamam outro tipo de insetos e é sempre muito prejudicial. As pinturas, por exemplo, estas ainda estão enquadradas num sistema de talha retabular que era muito bom que se encontrasse no retábulo. Há outro tipo de esculturas de grande dimensão que é um par, pertenceu com certeza ao topo de um retábulo, muito bem executados, com muito boa tecnologia, muito própria da época, talvez ainda século XVII, esta policromia que está muito bem feita, um ouro com decoração a têmpera e depois riscado, esgrafitado, mas estão isolados, descontextualizados também. Para o retábulo da Sala da Roda, visto que ele tinha umas cores que não são as originais e que não correspondem a nenhuma época específica, é um verde, um cor-de-rosa, um branco, uns amarelados, e então fizemos uma recolha de algumas amostras, aqui apresento só o caso de uma, para perceber se existe alguma policromia por baixo. Encontrou-se então, além das preparações, a folha de ouro, outra vez preparação, outra vez folha de ouro, e depois então toda a repolicromia que se vê hoje em dia, portanto neste caso é este ponto aqui cor-de-rosa, e isto pertence a estes cor-de-rosa. Numa análise pontual, no microscópio eletrónico, aí já se encontra então mesmo, consegue-se saber até a espessura da folha de ouro, tem aqui os vários pontos que foram analisados para se perceber a tabela semi-quantitativa de liga metálica, e então deu que nos vários pontos a grande maioria tem muita quantidade de ouro, que é o normal, menos quantidade de prata e muito pouca quantidade de cobre, portanto é um ouro de grande qualidade, com, por exemplo, este ponto P5 que tem 90,91 quantidade de ouro total. Estes exames foram feitos por Ana Machado, que é a nossa química do Laboratório José de Figueiredo, numa deslocação ao Funchal para fazer um estudo do teto da Sé e alguns elementos daqui da capela. A grade separadora entre o coro baixo e a igreja também teve então a recolha de uma amostra que foi levada e, como se vê, não existiu nunca nenhum douramento, é sempre tudo, começa com laranja, uma orgânica preta que normalmente é um verniz, laranja, um rosa, vermelho, outra vez um verniz, amarelo, que é exatamente o que se vê, e depois a última que será um verniz, ou foi identificado como cera, e outros contaminantes de camadas subjacentes, portanto, ela nunca teve nenhum douramento. Durante todo esse processo de levantamento de todas as peças que existiam arrecadadas em vários sítios, verificou-se que havia muitas tábuas que pertenceriam a tetos de capelas. Tentou-se fazer grupos de tábuas, sobretudo pelas cores, porque havia umas vermelhas, outras verdes, outras azuis, e tentar perceber se cada capela tinha a sua cor nos tetos. Entretanto, da ida da Ana Machado, a nossa química, foi feito o exame para a identificação dos pigmentos e da preparação dessas madeiras para tentar perceber a que época que poderiam pertencer. Verificou-se sobretudo em relação à preparação, que é gesso, e os vermelhos e os laranjas são sobretudo, devido ao ferro que foi identificado, sobretudo ocres, e os verdes e azuis são à base de cobre, o que são pigmentos também normalmente usados desde o século XVI até ao século XIX. Depois, as nossas idas ao Funchal, neste momento, é sobretudo para acompanhar os trabalhos que estão a ser desenvolvidos por profissionais habilitados superiormente, da empresa in situ, que foi quem ganhou a empreitada, e vamos acompanhando aqui todo o tratamento que foi feito no teto, as várias peças já nos seus locais e nas suas salas apropriadas para fazer o restauro, aqui também já na fase de retoque do retábulo no coro alto, e vamos todos os meses ao Funchal então acompanhar e tirar dúvidas daquilo que seja possível. Também fizemos o acompanhamento todo, o levantamento
do forro dos telhados que estavam atacados pelo inseto, e foram todos desinfestados e foram colocados forros novos e telhas novas, porque sobretudo deve-se começar sempre por tratar os telhados antes de passar para as zonas dentro dos locais da igreja ou dos outros espaços. Durante esse processo de acompanhamento há sempre coisas que vão surgindo, inclusivamente aqui, por exemplo, no arco do cruzeiro da igreja, viu-se que tinha uma parede pintada de branco e a equipa fez uns testes e descobriu que existia uma pintura subjacente que neste momento já está toda levantada, e isto foi uma empreitada diferente, porque na altura não se sabia, e verificou-se que existe aqui uma pintura em trompe-l'œil decorativa e que já existia numa fotografia antiga e que por alguma razão foi pintada de branco e agora voltou a ser posta no original. No fundo, há algumas das características da intervenção do desenvolvimento dos trabalhos têm sempre a ver com todo o registro fotográfico, que deverá ser feito antes, depois e durante toda a intervenção. Deverá ser feita a identificação de todas as obras individualmente ou de conjunto. Deve ser feita uma reconstituição volumétrica semelhante ao original e tratadas previamente. Os elementos metálicos deverão ser conservados e devem ser mantidos dentro do que é possível, e se forem substituídos com material inoxidável. A limpeza deverá ser feita por via úmida, com recurso à mistura de solventes ou fórmulas em gel, e deverão ser sempre precedidas de testes. Para a fixação dos vários estratos pictóricos e dourados deverão ser feitos testes previamente com adesivos naturais ou de emulsões aquosas. Também para a colagem deverão ser feitos testes e escolhidos adesivos de origem natural ou emulsões aquosas de resinas acrílicas. Depois, nas pinturas, se precisarem de serem treteladas ou colocadas bandas de tensão, devem ser escolhidos materiais que não prejudiquem a estrutura da tela original. Os métodos de desinfestação deverão ser também escolhidos consoante o que é preciso fazer e, sobretudo, não terem cor nem brilho. A massa de preenchimento também deve ser selecionada conforme a técnica da policromia, do douramento ou da pintura. Devem ser escolhidos métodos de reintegração compatíveis com a técnica decorativa em questão. Deve ser selecionado um método de proteção também compatível e que proteja de modo a não modificar o aspecto final da camada de proteção original das obras. As técnicas e materiais devem ser utilizados nas operações devem ser em conformidade com as técnicas e materiais originais. Os procedimentos genéricos não significam a exclusão de outras atuações específicas e, no fundo, o mais importante é que todas as decisões são tomadas obrigatoriamente em conformidade e de acordo com o adjudicatário. Agradeço a toda a equipa que tornou possível este projeto. Muito obrigada. Boa tarde.